carro da Red Bull nos surpreende desde o início do ano de 2022, mas o que poucas pessoas sabem é que existe sim a possibilidade dela mudar completamente o foco do RB18 para o restante do ano. Na verdade, é praticamente um novo carro. A mente vai continuar aberta dentro da equipe austríaca na Fórmula 1. Quer entender tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Red Bull é um dos times que mais tem nos surpreendido nesse ano de 2022 da Fórmula 1. Nós percebemos realmente que desde o início do ano ela vem mostrando a capacidade de realmente governar a categoria, pelo menos nesse ano especificamente. Claro que no início, lá no GP do Bahrein, ela demonstrou problemas de confiabilidade, principalmente naqueles 3 primeiros GPs, mas depois acabou deslanchando de forma geral e trazendo um aspecto ali, uma condição de carro inacreditável e que consegue ser muito veloz, principalmente nas partes de alta velocidade dos circuitos, principalmente nas retas, o que gera sim uma grande diferença com relação às outras equipes da Fórmula 1. Esse aparentemente é realmente o ponto forte do RB18, mas ainda assim eles não estão satisfeitos e, segundo diversas fontes, o time da Red Bull pretende sim manter a cabeça aberta e talvez começar a focar em outros conceitos para melhorar o carro em situações mais sinuosas da Fórmula 1. É claro que essas questões realmente envolvem outras coisas ligadas ao teto orçamentário, outros projetos de outras equipes, novos circuitos e, enfim, várias coisas. Mas é claro que eu vou trazer tudo isso nesse vídeo, trazer todas as informações, as fontes já estão aqui embaixo na descrição, então você pode acessá-las tranquilamente. E se você gostou dos meus vídeos, dos últimos que eu postei, você realmente assiste, sabe que eu tenho um bom conteúdo e não quer esquecer de deixar o like, já deixa o seu joinha aqui. Realmente isso ajuda demais esse canal a continuar crescendo e muita gente esquece, é muito importante. E outra coisa, se você não é um inscrito ainda, não conhecia o canal, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre o que deve acontecer com a Red Bull, quais conceitos ela pode mudar e por que ela pode trazer um carro novo ainda para esse ano de 2022. Com a vitória no GP de Mônaco de Fórmula 1 com Sérgio Pérez e o terceiro lugar com Max Verstappen, a Red Bull acabou disparando ali em pontos no campeonato de construtores da Fórmula 1, o que é incrível. Na verdade, é um dos campeonatos mais importantes da categoria. Claro que a questão ali de mérito, a questão de honraria e tudo mais no campeonato de pilotos é maior, mas no fim das contas o dinheiro vai para a equipe que ganha o de construtores, e essa é a parte mais importante para os times. Acaba que isso realmente afetou a forma como a Red Bull enxerga esse campeonato. E a intenção da equipe, segundo um dos engenheiros ali dentro da equipe Red Bull, é justamente conseguir evoluir seu carro, mas dessa vez justamente na direção que a Ferrari está. Ou seja, a intenção é aprimorar o RB18 na intenção de deixá-lo mais apropriado para partes sinuosas dos circuitos. Estamos aprendendo a evoluir nosso programa e nosso tempo de volta. É relativo a isso. Podemos ver no que a Ferrari é boa e ruim, e acho que seria ingênuo de nossa parte não fazer isso. Eles tendem a ser bastante fortes em baixa velocidade, e fazemos isso em outras áreas do circuito. Há uma grande diferença visual e se você observar de vez em quando como alcançamos nosso tempo de volta e eles conquistaram o deles. Eles estão presos nesse padrão? Eu não sei. Estamos presos no nosso? De jeito nenhum. Estamos abertos a mudanças e se você ficar parado nesse esporte, muitas vezes pode ficar para trás. E realmente faz sentido. A Red Bull chegou nesse campeonato com um conceito completamente diferente do que ela costumava usar na Fórmula 1. A Red Bull é conhecida por ser a equipe que mais utilizava pressão aerodinâmica a seu favor. Na verdade, tinha sim um dos melhores designers do mundo em sua equipe. E justamente por conta disso, usava e abusava de pressão aerodinâmica, mesmo que isso significasse em alguns momentos um pouco mais de arrasto para o seu carro. Mas nesse ano foi o contrário. O RB18 foi um carro nascido, mas na intenção de ter um conceito com baixa pressão aerodinâmica. Com isso, os motores da Red Bull, preparados para altíssima velocidades de reta, acabavam dando um pau na Ferrari, principalmente em velocidades finais.
Esse sim é a grande vantagem que a Red Bull tem nesse ano de 2022. E é isso que ela tem utilizado até agora. Mas percebendo o GP de Barcelona e o GP de Mônaco de Fórmula 1, onde a Ferrari se destacava principalmente nas partes sinuosas, e ela não ganhou apenas por falta de sorte, ou melhor dizendo, falta de confiabilidade e de estratégia, a Red Bull entendeu. Talvez seja importante ela criar um outro tipo de carro, ou melhor dizendo, ou acabar aplicando um outro tipo de conceito na intenção de melhorar o RB18 nas partes mais sinuosas do circuito. Mas ainda assim ele deixou claro que o teto orçamentário pode atrapalhar a equipe de certa forma. O desenvolvimento dos carros depende diretamente da forma com que esse dinheiro é gasto dentro de um time. Isso realmente é muito importante. Mas ainda assim eles pretendem levar algumas atualizações para cada circuito específico no decorrer desse ano. E segundo esse engenheiro aí da Red Bull, em Baku, por exemplo, será a pista onde provavelmente todas as equipes já decidirão qual direção eles vão seguir até o final do campeonato de 2022. Inclusive a própria Red Bull, que também deve levar algumas atualizações para o Azerbaijão. No momento, eu diria que estamos muito felizes com o nosso trabalho, como está, e acho que Baku fará o mundo inteiro seguir em uma certa direção. Acho que Silverstone pode nos dar um pouco de diferença, e Spielberg fará um pouco da mesma coisa. Na Hungria, espero que haja uma mudança novamente, mas essa é a natureza da pista e como melhor exploramos nosso tempo de volta, certo? Então, no momento eu diria que nosso trabalho é razoavelmente bom, mas quando parado Abu Dhabi, podemos ter nos saído bem ou mal. É claro que também houveram algumas mudanças lá no GP de Mônaco de Fórmula 1. É a pista mais travada da categoria. Obviamente teriam algumas mudanças relacionadas ao aumento de pressão aerodinâmica, mudanças ali relacionadas à direção do carro e outras diversas situações que obviamente a Red Bull teria que adaptar o RB18 para que ele continuasse sendo veloz mesmo nessas condições extremamente sinuosas da pista. E o engenheiro da Red Bull continuou falando sobre esse assunto também. As revisões de geometria da direção, que são mais do que apenas um braço de direção, sim, eles mudaram um pouco, seria difícil correr sem eles. Arrefecimento dos freios também. Mas apesar desse grande otimismo dentro da equipe Red Bull, eles também acreditam que a Ferrari, sua principal rival nesse ano de 2022, deve sim reagir em algum momento. Um momento muito breve, muito próximo, que pode ser inclusive nesse próximo GP de Baku e que pode fazer toda a diferença. Paul Monaghan aparentemente acredita que o F175 deve vir um pouco diferente e na intenção de bater os Bulls nesse próximo GP talvez. Sempre será subjetiva a sua visão sobre qual é o ritmo de seus oponentes, mas não acho que a Ferrari vai deixar a bola cair. Eu também espero que a gente também não. Estou confiante de que temos um bom carro. Acho que as duas equipes alcançaram seus objetivos. Uma vez que você tem um carro forte, não acho que você deve ir a alguma pista com receio. Algumas características das pistas, e eu vou tentar extrapolar no que quero dizer, pode amplificar alguns problemas do carro e suprimir outros. Mas isso é para cada equipe fazer seu próprio trabalho. Talvez seja ruim da minha parte fazer esse julgamento e certamente não conseguiria ser objetivo em uma avaliação subjetiva de como os outros fazem, mas possuem pontos fortes e fracos. Então, cada um tenta e segue evoluindo seu carro, explorando todo o seu potencial. E por fim, Paul Monaghan acabou reclamando também do novo teto orçamentário e como a FIA tem levado as coisas. Na verdade, ele disse basicamente que esse teto orçamentário já dificulta muito a questão do desenvolvimento das equipes, da atualização dos carros. Mas ainda por cima, o novo regulamento restringe muito as próprias atualizações desses novos bólidos da Fórmula 1. Isso tudo acaba atrapalhando demais. E acaba que atualizações pequenas do carro geram custos muito altos de produção, o que faz também com que a Red Bull e qualquer outra equipe da Fórmula 1 sofra muito no momento de desenvolvimento dos seus carros. A federação pode não me agradecer, mas é muito regulatória. Estamos bastante limitados quanto ao que podemos fazer. A ausência de possibilidades aerodinâmicas torna muito caro fazer as pequenas coisas que costumávamos fazer com todos os winglets, as macas na asa dianteira e assim por diante. Não é prático, não é gratificante, por causa dos regulamentos que amarram para as geometrias estipuladas. É muito caro. E realmente isso que o engenheiro-chefe da Red Bull disse faz todo sentido.
O teto orçamentário, os novos regulamentos, tudo deixa realmente a Fórmula 1 bem mais cara em questão de desenvolvimento, né? Acaba atrapalhando um pouco mais as atualizações, mas com toda certeza equaliza um pouco mais também o nível das equipes. Mas o que você acha disso tudo? O que você acha da Red Bull trazer um novo conceito para os próximos GPs? Um conceito que talvez seja completamente novo, ou pelo menos parcialmente novo. Você acha mesmo que isso vai acontecer? Ou você acredita que o conceito de baixa pressão aerodinâmica vai prevalecer aí para os próximos GPs da Fórmula 1? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto e se você acredita mesmo que a Red Bull vai continuar sofrendo com o teto orçamentário ou não. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Eu acredito com toda sinceridade que a Red Bull vai trazer não um novo conceito, mas vai sim trazer algumas peças que aumentem, ou melhor dizendo, sejam mais adaptáveis a partes mais sinuosas dos circuitos. Não faz sentido a Red Bull utilizar uma peça para partes sinuosas em um circuito de alta, como Monza, por exemplo. Mas talvez ter uma asa diferente em seus boxes para trocá-la em circuitos mais sinuosos, ou então uma asa com menos arrasto aerodinâmico para circuitos para circuitos com mais alta velocidade, isso faz todo sentido. Acredito que o conceito do carro se mantém o mesmo. Ele não deve mudar tanto, apesar de que Paul Monaghan disse que a cabeça deles está aberta e que pode sim haver algumas mudanças. Mas eu acho muito difícil. Mas também, sim, essa questão aí do teto orçamentário pode atrapalhar a Red Bull e aparentemente é uma das equipes que mais gastou no grid da Fórmula 1 até agora. Vamos ficar de olho sobre isso, mas antes é importante que você também se inscreva no canal. Deixe a sua inscrição e também ative seu sininho, porque assim você continua sabendo sobre a Red Bull, sobre todas as notícias que eu vou continuar falando sobre eles aqui no canal e o YouTube simplesmente vai te avisar toda vez que sair vídeo novo nessa plataforma. Outra coisa, deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a continuar crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o joinha e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!